Hoje eu quero falar com você, pai de uma criança autista, com a experiência que eu tenho de 54 anos na pediatria. Vamos conversar sobre isso? Eu atendo muitas crianças autistas hoje, mas durante toda a minha vida não tínhamos esse diagnóstico. Tudo entrava em distúrbios mentais e os distúrbios mentais englobavam tudo. Atualmente temos esse diagnóstico de autismo e isso tem gerado, às vezes, muitas confusões para as mães que ouvem muita coisa do Dr. Google e quando chegam no consultório, porque a criança anda na ponta do pé, já é considerada autista. Se a criança bateu a cabeça, já é considerada autista. Se a criança demora para falar, já é considerada autista. Mas eu quero lhe dizer que tem crianças, sempre foi considerado normal o atraso da linguagem até próximo de 2 anos. Ninguém fazia nada e a criança começava a falar naturalmente. Se a criança tinha algum problema de linguagem, a gente esperava um pouco e ela ia para a fonoaudióloga, em 2 ou 3 aulas resolvia aquele problema. Mas quando ela vem com um diagnóstico de autista dado pela mãe, pela vizinha, eu sempre falo para as mães, a sua vizinha que deu o diagnóstico de autista, ela é médica? Ela é psicóloga? Neurologista? Se não é, não discuta esse assunto com ela. E você que não é psicólogo, neurologista ou pediatra, não dê diagnóstico. Não dê diagnóstico para as mães ficarem ansiosas. Elas chegam no consultório extremamente ansiosas porque a minha vizinha disse que meu filho é autista porque ele grita. Criança grita, criança grita, criança se move, criança bate com a cabeça, criança anda na ponta do pé até aprender a andar com a planta do pé no chão. Pode ser que um deles seja autista? Pode, mas nós temos que aguardar. Não venha com um diagnóstico prévio da vizinha, do amigo, do professor, que também não é neurologista, mas que pode ter algum conhecimento. Sim, esse professor deve conversar com um neurologista, com um psicólogo, antes de dar o diagnóstico, porque não é função do professor dar diagnóstico clínico. Essa é uma função do médico. Então, a minha chamada hoje é: não fique ansiosa quando você não tem um diagnóstico claro. Não aceite diagnósticos de pessoas que não têm a competência. E eu quero lhe dizer que eu atendo muitas e vejo também a diferença no atendimento do autista. Uma mãe chegou para mim e falou: doutora, eu coloco limite para o meu filho. A senhora vai ver eu educando meu filho aqui no consultório. Porque já fui num consultório que o médico falou que não era para dar limite porque a criança era autista. Como assim? Não importa o problema que a criança tenha, todos têm que ser educados da mesma maneira. A criança precisa de limites, a criança precisa de treinamento. Ninguém aprende a fazer xixi no piniquinho sem ser ensinada. Ninguém aprende a comer com faca e garfo sem ser ensinado. Ela vai comer com a mão se ninguém ensinar. E aí você vai deixar o seu filho, porque tem um diagnóstico de autista, comer com a mão? Não, você vai tentar todos os dias repetir. Aprendizado é repetição. Repita tantas vezes quantas. Eu lembro de uma mãe que me contou uma vez que ela repetiu, fez a criança repetir 30 e poucas vezes até aprender a sentar no chão quando ela mandava. Porque sentando no chão não precisava da cadeirinha. Porque as mães põem na cadeirinha para pensar. E ela pensou, puxa, eu não vou ter cadeirinha em todo lugar, então vou ensinar a sentar no chão. E essa criança aprendeu a sentar no chão. E uma vez eu estava com essa criança no shopping e ela cometeu lá uma infração que a mãe dizia que era, e ela falou para mim, eu vou ter que sentar no chão, porque eu já fiz errado. Tá vendo? Criança aprende. Então assim, trate seu filho autista com os limites que você trata o seu filho que não tem autismo. Eu não estou falando de criança normal, porque normal é uma palavra muito perigosa. Estou falando de quem não tem o problema. Então, assim, hoje eu quero deixar esse recado para você. Trate o seu filho como se ele fosse uma criança normal, embora ele tenha um distúrbio neurológico,
Você vai dando os limites, ele vai ser mais educável. Ele vai obedecer a você da maneira como você ensinou. Ele tem um certo aprendizado. Claro que temos aqueles autistas que não têm, o cognitivo é muito prejudicado. Nesses casos, mesmo assim, eu conheço um caso que em casa essa pessoa causa muitos problemas. Rasga roupa, rasga sofá, mas na escolinha que ele vai, ele não faz isso. Ele pega seu prato e leva na pia. Como pode? Se lá ele pode fazer isso, por que não pode fazer em casa? Só que lá os professores tiveram tempo para treinar. Tenha tempo para treinar o seu filho. Ah, mas eu trabalho o dia todo. No momento que você está com ele, você treina. Não tem como ensinar uma criança sem repetição. O ensinamento é uma consequência de várias repetições que a gente faz. Por isso nós lemos várias vezes um tema para ter ele adequadamente colocado na nossa mente. Trate seu filho autista assim, você vai ver a melhora dele. Eu lhe falo por experiência de lidar com crianças. Já atendi crianças TDAH que o pai e a mãe diziam que não consigo, não dou conta. A criança ficou sentada toda a consulta. E eu falei, vocês viram? Aqui ela fica sentada, na tua casa ela também pode ficar. Queridos, a sua autoridade de pai e de mãe vai fazer o seu filho melhor. Não importa o problema que ele tenha. Trate seu filho com este tipo de cuidado e você vai ter uma criança mais saudável, mais feliz e você vai ser mais feliz também. Eu deixo esse recado para você e espero seus comentários nesse vídeo. Obrigada, eu sei que esse vídeo mexeu com você, porque também mexe comigo esse tema. Envie seu comentário, vamos discutir o assunto, talvez fazer uma reunião. Eu não sei, nós precisamos lidar com o autismo de uma forma saudável. Vamos fazer isso? E se você gostou do vídeo, envie para muitas pessoas e dê o seu like, por favor, para que o vídeo vá para muitas outras pessoas.